Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Galera, eu vou corrigir a letra C do último exercício que eu passei, gravando pelo celular. Eu acho que vai ficar mais rápido dessa forma e vai dar para vocês entenderem, tá? Que aí vocês já tentem responder a D. Bom, é o seguinte, o exercício, como a letra A e a letra B, o exercício quer que a gente encontre a distância entre esse ponto e essa reta. Tudo bem? Existe uma fórmula que permite que a gente encontre essa distância, que é essa fórmula aqui, só que eu deixei para fazer ela no final. Então vamos fazer ela vamos encontrar essa distância sem utilizar a fórmula. Então eu divido isso, não que isso seja uma regra, tá? Mas assim, quando eu vou resolver isso, eu divido isso em 3 passos. Primeiro passo é encontrar a equação da reta que passa por esse ponto e é perpendicular a essa reta aqui. Beleza. Depois que eu encontrar essa equação da reta que passa por esse ponto e é perpendicular a essa reta aqui, eu vou encontrar o ponto de intersecção entre as duas. Depois que eu encontrar o ponto de intersecção entre as duas, eu vou calcular a distância entre esses dois pontos. Aí eu encontro essa distância. Resumindo, é assim, ó. Eu vou desenhar um gráfico aqui pequenininho. Vixe, a mesma folha vai mexer aqui. Então suponho, vixe, ficou bem torto, né? É porque eu tô segurando o celular aqui, hein, galera? Perdão. Então imagine que a reta representada por essa equação, que está em vermelho, seja uma reta assim. Provavelmente não é, tô só fazendo um exemplo aqui. Vamos supor que o ponto esteja aqui. Esse ponto aqui seja esse ponto P ali, ó. Não é também, porque ele é coordenadas 3 e menos 2, então ele vai estar aqui embaixo. Aí, beleza. A distância entre esse ponto e essa reta, ela pode ser dada por um outro segmento de reta que parte desse ponto e vai até a reta de uma forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, o nosso primeiro passo é encontrar a equação desse segmento de reta aqui, ó, que vai desse ponto até a reta. Beleza, depois aí eu encontrei, né? Mas eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? No caso é essa equação aqui. Depois que eu encontro isso, o próximo passo é encontrar esse ponto de intersecção desse segmento de reta com a reta, ou seja, esse ponto que está aqui, ó. Aí eu vou encontrar esse ponto, que é o segundo passo. Depois que eu encontrar esse ponto, eu vou para o terceiro passo, que é calcular a distância entre esses dois pontos. A distância entre esses dois pontos é a mesma coisa que a distância desse ponto à reta. Então, aí termina ali, ok? Então vamos lá. Aumentem a velocidade do vídeo, tá? Para andar mais rápido. Para encontrar a equação da reta que passa por esse ponto e é perpendicular a essa, ou seja, esse segmento de reta aqui, eu vou encontrar os coeficientes angulares dessa reta e da reta que passa por esse ponto. Então, encontrando o coeficiente angular dessa reta, é só isolar o y. Então, isolei o y, pego esse 2x, passo para o outro lado. Vixe, galera, eu vou ter que abrir o vídeo de novo para o flash ligar, tá? Só um momento. Então, isolando o y, passo 2x para cá, ele vem negativo, passo 6 para lá, ele vem negativo. Quando o y está isolado, a gente diz que essa equação está no formato reduzido. Quando ela está no formato reduzido, o coeficiente angular é o número que acompanha o x. Então, no caso, é o menos 2. Chamei esse coeficiente angular de 1, M1. Beleza, ok. Isso aqui é o coeficiente angular dessa reta. Para encontrar o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto, como a gente não tem essa reta, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Na verdade, a fórmula é assim, ó. M2 é igual a y menos y0 dividido por x menos x0. Aí eu vou considerar isso aqui como sendo x0 e isso aqui como y0. Aí vai ficar y menos, aí esse menos aqui dá conta com esse menos do 2, dá mais. Então fica y mais 2. O y0 é o 2 aqui. Embaixo fica x menos o x0, que é 3. Então esse é o coeficiente angular. Agora, para encontrar a equação da reta que passa por esse ponto e é perpendicular a essa, eu vou jogar nessa condição de perpendicularidade. Já que é perpendicular, né? Já que forma um ângulo de 90 graus, eu vou usar essa condição de perpendicularidade. Então, o M1 é menos 2, o M2 é isso aqui.
Aí eu coloquei aqui, ó. E isso é igual a menos 1. Aí eu peguei e fiz a distributiva aqui, ó. Menos 2 vezes y, menos 2y. Esse menos com esse mais dá menos. 2 vezes 2, 4. Aqui embaixo é só você imaginar que tem um invisível. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 3, menos 3. Ou você simplesmente repete. Pode simplesmente repetir isso aqui também, tá? Conservei o menos 1 lá do outro lado, beleza. Agora eu vou passar esse x menos 3 para cá, ó, multiplicando. Vou passar isso aqui para cá multiplicando. Então eu repeti o menos 2y menos 4 e passei o x menos 3 aqui para cá multiplicando. Aí eu fiz a multiplicação. Menos 1 vezes x menos x. Menos com menos mais. 1 vezes 3, 3. E repeti aqui também. Agora, o nosso objetivo é deixar essa equação no formato de equação geral, que é igual essa daqui, ó. Todos os números do lado esquerdo, começando por aquele que tem x, depois pelo que tem y, depois pelo que não tem. Então eu peguei esse menos x menos 3 e passei para o lado esquerdo, começando pelo que tem x. Então, quando eu passo esse x para cá, ele vem positivo. Tá aqui positivo. O menos 2y menos 4 já está do lado esquerdo, repete, não precisa trocar sinal. O 3 estava positivo, passei ele para cá negativo, vem menos 3. Tirei todos eles aqui do lado direito, fiquei com 0. Agora dá para fazer a conta com esses dois aqui, ó, menos 4 menos 3, menos 7. Essa equação é a equação dessa reta aqui, ó, desse segmento de reta. Tá. Qual é a diferença entre uma reta e um segmento de reta, hein, galera? O segmento de reta é parte de uma reta. A reta é uma coisa infinita, o segmento de reta é uma parte dessa reta, tá? Vou gravar outro vídeo para voltar ao flash. Beleza, encontrei a equação desse segmento de reta. Agora eu vou encontrar o ponto de intersecção desse segmento de reta com essa reta aqui, ó, que é esse ponto aqui. Para encontrar esse ponto, eu vou montar um sistema de equações do primeiro grau com essas duas equações. Eu vou escrever essa daqui, vou escrever ela primeiro, poderia ser essa daqui primeiro, tá? Não tem problema, mas eu coloquei essa daqui em primeiro e coloquei essa aqui embaixo. Agora eu tenho que eliminar ou o x ou o y, tanto faz. Para eliminar uma dessas letras, por exemplo, se eu quero eliminar o x, ele tem que ter o mesmo número acompanhando ele aqui, ó. Se eu quero eliminar o y, também teria que ter o mesmo número, mas eles não têm. Então eu vou fazer uma multiplicação, às vezes só uma multiplicação não é suficiente, mas aqui vai ser. Vou fazer uma multiplicação para que uma dessas letras fique com o mesmo número em cima e embaixo. Eu optei por eliminar o x, mas se eu tivesse eliminado o y, teria como chegar na resposta do mesmo jeito, tá? Então, tentando eliminar o x, eu vou fazer o seguinte, ó, se eu multiplicar toda essa equação por 2, quando eu multiplicar esse 2 por esse x, vai ficar 2x. Aí 2x com 2x tem como cancelar. Se eu quisesse eliminar o y, eu poderia multiplicar essa de cima por 2. Que aí quando ficasse 2 vezes y, ficaria 2y aqui e aqui. Aí teria como cancelar também. Mas eu multipliquei a de baixo. Então eu repeti a primeira, aqui, ó, repeti a primeira, e multipliquei a segunda por 2. Então 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2y, menos 4y. 2 vezes menos 7, menos 14. Agora a gente está apto para eliminar o x. Para eliminar o x, eu teria que fazer ou uma soma ou uma subtração. Só que se eu fosse fazer uma soma aqui, ficaria 2x mais 2x, que daria 4x. Ele não seria eliminado. Então eu fiz uma subtração. Então, 2x menos 2x cancela, dá 0. Aí aqui, ó, esse menos com esse menos do 4 dá mais. Então fica y mais 4y, 5y. Esse menos com esse menos do 14 dá mais. Então fica 6 mais 14, 20. Agora a gente vai isolar o y para a gente encontrar ele. Passo o 20 para cá com o sinal trocado. Vem para cá com o sinal trocado. Passo o 5 dividindo para o y ficar isolado. Passei. Menos 20 dividido por 5, menos 4. Então o y é menos 4. A coordenada y desse ponto aqui, no caso, seria menos 4. Lembrando que essa reta aqui não é verdadeira e nem esse ponto. Estou só colocando aqui só como um exemplo, tá? Agora eu quero encontrar o x. A coordenada x. Para encontrá-la, eu pego esse 4 e substituo em qualquer uma dessas equações no lugar do y. Aí eu escolhi substituir no lugar da primeira. Vou gravar mais um vídeo aqui para voltar ao flash. Bom, galera, então eu vou substituir o menos 4 aqui no lugar do y.
na primeira equação. Poderia ser na segunda também. Repeti a primeira equação, mas no lugar do y eu coloquei o menos 4. Aí esse mais com esse menos dá menos. Menos 4 mais 6, 2 positivo. Peguei o 2, passei para cá com o sinal trocado, ficou menos 2. Peguei esse 2 que estava multiplicando, passei dividindo, ficou menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Aí eu chamei esse ponto aqui de intersecção de A, poderia ser qualquer outro nome. As coordenadas dele a gente acabou de descobrir, é menos 1 no x e menos 4 no y. Beleza? Então a gente encontrou o ponto de intersecção. É como se a gente tivesse encontrado esse ponto aqui, ó. Só não vai ser esse ponto porque essa reta, a reta daquela equação não é essa e nem esse ponto. Esse aqui eu coloquei só para servir como exemplo. Agora que a gente encontrou os pontos de intersecção, agora é só calcular a distância entre eles. Aí beleza. Então o ponto de intersecção é esse e o ponto que o exercício deu é esse. Então eu vou calcular a distância entre esses dois pontos. Escrevi esses pontos aqui. Chamei as coordenadas do primeiro ponto que o exercício deu de x0 e y0. E as coordenadas do ponto que eu encontrei eu estou considerando aqui como sendo x e y. Aí eu vou jogar nessa fórmula, que é a fórmula de calcular a distância. Então ficou x menos 1 menos x0, que é o 3. Então menos 3. Então ficou aqui, ó, menos 1 menos 3 ao quadrado. Aí agora o y menos 4. Coloquei aqui menos 4. Aí esse menos com o menos aqui do 2 dá mais, e o y0 é 2, então dá mais 2 ao quadrado. Vou colocar mais de longe aqui. Beleza, aí aqui, ó, menos 1 menos 3, menos 4. Menos 4. Menos 4 mais 2, menos 2. Um número negativo ao quadrado fica positivo, então esquece esses menos. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 16 mais 4, 20. O 20 não tem raiz quadrada exata, mas é possível fatorar. Desenho uma reta vertical, coloco o 20 aqui e divide ele pelos menores números primos possíveis. No caso dele é o 2. Então 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 só é por 5 que dá 1. Como o 2 ele repetiu aqui duas vezes, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então aqui dentro da raiz, ao invés de colocar 20, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 5. Aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 5. O número ao quadrado dentro da raiz sai para fora. 2 saiu para fora, a resposta é 2 raiz de 5. Então essa distância aqui, entre esses pontos, ou seja, a distância do ponto até a reta, é 2 raiz de 5. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Então tenham cuidado, galera. Se aqui fosse uma soma ou fosse uma subtração, você não poderia tirar o 2 para fora, tá? Vou gravar mais um vídeo para a gente fazer com a fórmula agora. Galera, vamos fazer com a fórmula agora. A fórmula é essa daqui. Esse D representa a distância desse ponto até a reta. É a distância que você quer encontrar. Esse A é o número que acompanha o x lá na equação que o exercício deu. O B é o número que acompanha o y. Como não tinha nenhum número visível aqui, esse número é 1. E o C é o número que fica sozinho. Esse C aqui, ó. O XP e o YP são as coordenadas do ponto que o exercício deu. Então é só você pegar esses pontos e jogar aqui na fórmula. Então o A é 2 e o XP é 3. O A é 2 e o XP é 3. O B, esse B é 1 e o YP é menos 2. Então, o B é 1, o YP é menos 2. Esse C é o número que fica sozinho lá na equação, então é o 6. Aí esse A é a mesma coisa que esse A, então é 2. O B é a mesma coisa que esse B, então é 1. Agora é só resolver isso aqui, ó. Essas barrinhas aqui se chamam módulo. Elas servem para deixar o resultado dessa conta aqui em cima positivo, caso ele fique negativo. Então, 2 vezes 3, 6. Esse mais com esse menos dá menos. 1 vezes 2, 2. Esse 6 eu repeti. Aqui embaixo, 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Então, ficou 4 mais 1. 6 menos 2, 4. 4 mais 6, 10.
4 mais 1 aqui embaixo, 5, ficou raiz de 5. O módulo do 10 é ele mesmo. Aí ficou 10 sobre raiz de 5. Só que aí, a fração ela não pode ter o denominador em forma de raiz quadrada. Para tirar a raiz quadrada daqui, você multiplica por ela mesma em cima e embaixo. Então, 10 vezes raiz de 5, 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Aí eu divido 10 dividido por 5, deu 2, ficou 2 raiz de 5. A mesma resposta que a gente tinha encontrado aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Tá aí a resposta. Qualquer dúvida pode me procurar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!